Iniciar aqui a gravação para a gente disponibilizar posteriormente. Então, bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão dos nossos seminários integrados do PMPQBM. Hoje temos a imensa satisfação de ter aqui conosco o professor Javier Helena, né, de uma das nossas IES nucleadoras, né, que é o Instituto de Física de São Carlos, né, da USP. O professor Javier, que é graduado em Física pela Universidade Nacional de La Plata, com doutorado na área de cristalografia, né, pela mesma instituição, com livre docência pela USP desde 2011. Atualmente ele é professor associado A3 do Instituto de Física, né, do IFISC e da USP, né, coordenou o programa de pós-graduação em Física por vários anos, né, atualmente é o vice-presidente da Associação Brasileira de Cristalografia, coordena o laboratório multiusuário de cristalografia estrutural do IFISC, é pesquisador 1B do CNPq, coeditor de revistas super importantes na área, como a África Cristalográfica, tem inúmeros artigos, né, em revistas de alto impacto, de alto peso nessa área, e tem se dedicado ao planejamento, desenvolvimento, obtenção e caracterização de novas formas sólidas multicomponentes de insumos farmacêuticos, dentre outras inúmeras atividades. Então, a satisfação imensa, um privilégio nosso ter o professor Javier, a quem a gente já de antemão agradece pela disponibilidade. E aí, né, já passamos a palavra para o professor Javier para que ele possa fazer sua apresentação. Em nome da coordenação geral, a gente fica imensamente grato, né, e espero que todos possam aproveitar aqui a oportunidade. Professor Javier, a palavra é sua. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado a Thales, a Luísa e a possibilidade de estar aqui. É uma honra para mim poder estar aqui, contando para vocês um pouco dos nossos trabalhos na área de sólidos farmacêuticos, e desde já abro o convite para todos os alunos do programa e os professores do programa para colaborar e participar do laboratório. O nosso é um laboratório multiusuário, aberto à comunidade, e todas as nossas instalações estão à disponibilidade de todos, assim que seria muito bom para todos se vocês colaborássemos, e deixo aí aberta, então, o convite para todos, certo? Então, vamos indo novamente, então, para a apresentação, né? A ver se eu consigo aqui, isso. Para aqueles que não sabem, eu trabalho no Instituto de Física de São Carlos, no campus que está em São Carlos, que somos 300 quilômetros de São Paulo, no interior, então mais ou menos por aqui, né? Essa é a entrada principal, e esse é nosso Instituto de Física. O Instituto de Física de São Carlos é um instituto multidisciplinar, que tem desde físicos até engenheiros, médicos, odontólogos, biólogos. Então, temos realmente uma física aplicada multidisciplinar, e é isso que faz o nosso instituto ser um dos que tem mais colaborações dentro dessas áreas aqui no país, né? Essa é a fachada atual do nosso laboratório. O nosso laboratório foi remodelado durante a pandemia, inauguramos as novas instalações em 2022. Temos um laboratório de preparo de amostra, como vocês podem ver aqui. Temos um laboratório de análise térmica, TCC, TCA, UV, infravermelho. Temos um laboratório de síntese, que a gente trabalha também em síntese de complexos organometálicos e de outros compostos. Então, temos aí um laboratório de síntese, incluindo aí síntese em atmosferas controladas. Temos um laboratório de processamento de dados e um laboratório de espectroscopia Raman com CCD
com baixas temperaturas e 3 lasers aí para o estudo de diferentes tipos de amostras. Temos um laboratório de cristalografia. Nosso laboratório de cristalografia tem difração de raio-x de pó e difração de raio-x de monocristal. Recentemente instalamos um difractômetro de raio-x de última geração, Rigaku Synergy I. Esse é um detector, tem um detector de contagem de fotos de raio-x, 2 microfontes de cobre moduleiro de alta intensidade e sistema de baixa temperatura. Ele permite fazer medidas de diferentes tipos e analisar diferentes tipos de amostras. Inclusive, temos uma câmara de pressão para fazer medidas a altas pressões de compostos orgânicos e organometálicos aí. Então, isso nos permite trabalhar desde fármacos, ou medir a função da pressão, difração de pó de amostras especiais, ou trabalhar com proteínas, ou caracterização estrutural, e até mesmo trabalhar com criptografia quântica, todo no mesmo equipamento, multiusuário, e isso fica à disposição da comunidade, e temos orgulho de estar trabalhando com muitos colaboradores aqui no Brasil. Para que vocês tenham uma ideia disso, a gente tem colaborações, como vocês podem ver, em diferentes lugares daqui do Brasil e do exterior, incluindo aí Colômbia, Senegal, Argentina, Uruguai, Chile, e temos feito mais de 1.000 estruturas nos últimos 3 anos. Então, realmente uma colaboração bem intensa e um número grande de trabalhos aí com colaboradores de diferentes partes do Brasil. E essa como vocês podem ver aqui, temos uma rede nacional e internacional bem grande de trabalho, e temos tido um laboratório fundado lá na década de 60, assim que temos uma ampla rica história, iniciada aí por professores Ivone Mascarenhas e o Glaucio Oliva, por exemplo, que iniciaram seus laboratórios já há algum tempo. Sim? Estou indo um pouco para o tema da minha apresentação de hoje. Eu vou falar sobre insumos farmacêuticos ativos, a IFAR. Basicamente, o insumo farmacêutico é o ingrediente que tem aquela ação farmacológica dentro do medicamento, que depois, junto com os excipientes, forma o que nós conhecemos como as pílulas, aí, os tablets que são consumidos. Cabe ressaltar que 80% dos produtos farmacêuticos são em forma sólida. Isso porque é mais fácil de distribuir, tem uma estabilidade térmica muito melhor, são preferíveis para o consumo. Então, é a forma privilegiada de distribuição de fármacos. Sim? Essas formas sólidas podem ter, podem estar solidificadas em diversas formas sólidas. Isso podem ser solvatos, hidratos, cocristais hidratado. E se eles têm grupos ionizantes, você pode ter sais ou sais hidratados, ou cocristais iônicos, e diferentes tipos de formas sólidas do mesmo componente, sem modificar a forma química ou a atividade farmacológica desse composto. Sim? Ou seja, cada composto, cada insumo farmacêutico pode ter um número grande de diferentes formas cristalinas, e cada uma delas terá sua própria propriedade físico-química, não? Então, isso pode levar a diferenças em hidrofobicidade, diferenças, por exemplo, em solubilidade, ou em atividade termodinâmica, ou ter diferentes morfologias, ou compressibilidade, diferentes fatores que fazem do medicamento um problema ou uma solução na indústria farmacêutica de hoje em dia. Especificamente, essas formas influenciam grandes aspectos dos medicamentos, como são as propriedades físico-químicas. Tem muita influência no que é chamada
a farmacovigilância, ou seja, por problema de pureza, de qualidade, de eficiência e de segurança, problema de processabilidade, diferentes formas sólidas vão ter diferente comportamento dentro da linha de produção do medicamento, a reproduzibilidade é um fator muito importante na hora de você produzir um medicamento, e, obviamente, custos, né? Dentro desses custos estão a possibilidade de patenteabilidade, ou de ter propriedades intelectuais dessas formas sólidas. Para colocar alguns exemplos, por exemplo, temos a lamivudina. A lamivudina é um desses medicamentos utilizados dentro do coteio para o tratamento do HIV. Tem várias formas da lamivudina. A forma 1 e a forma 2 são as mais abundantes, as mais comuns. Essas são formas polimórficas do mesmo composto, são formas unicomponentes. Porém, a forma privilegiada para a indústria farmacêutica é a forma 2. Por quê? Porque ela tem propriedades de fluxo aprimorada, né? Então, facilita o escoamento da produção dentro da linha, dentro da fábrica de produção de medicamentos, sim? Outro caso bem clássico, bem típico da literatura, é, por exemplo, o mebendazol. O mebendazol é um antihelmíntico de amplo espectro, utilizado principalmente para o tratamento de antiparasitário infantil. Sim? Porém, esse daqui é um caso clássico porque ele tem 3 formas polimórficas principais, denominadas A, B e C. O problema é que a forma A é inativa, mas é a mais estável. A forma B é tóxica, ela tem uma solubilidade, uma biodisponibilidade muito alta, uma dissolução muito alta e acaba sendo tóxica. A forma farmaceuticamente utilizada hoje em dia é a forma C. Só que essa forma C se transforma na forma A com o tempo, mesmo em soluções e suspensões. Então, isso é um problema hoje em dia de farmacovigilância para a Anvisa, que controla esse tipo de problemas de estabilidade e de formas medicamentosas, né? Um dos casos mais clássicos é o paracetamol. Sim, todo mundo conhece paracetamol, você toma para febre. E, bom, ele tem 2 formas polimórficas principais. A forma 1 cristaliza formando esses zigue-zagues, né? Essas formas aqui em forma de zigue-zague. E essa forma sólida tem um problema, que ele não é muito boa para a compressão. Se você vê aqui, os comprimidos ficam com um aspecto muito degradado. Não tem, são facilmente quebrados, né? Então, tem o que se chama na indústria farmacêutica baixa plasticidade. Porém, é um polimorfo estável. Né? A forma 2, por outro lado, tem uma forma de planos com deslizamento, ela cristaliza no grupo ortorrômico, tem uma alta plasticidade e é a forma adequada utilizada para os comprimidos, porém, ele tem uma conversão lenta, mas segura, na forma 1. E então, isso gera todo um problema de biossegurança, né? Como você soluciona isso? Por exemplo, como é a forma de solucionar isso? Bom, modificando aí a forma sólida disso. O que vemos aqui, por exemplo, são diferentes comprimidos, todos de paracetamol, sim? Mas contendo formas sólidas diferentes. Então, essa daqui é a forma 1, certo? Veja que o comprimido é bem degradado. Essa é outra forma com teofilina. Essa daqui é com naftaleno. Essa é com ácido oxálico. E vemos aqui que com a fenacina tem uma forma muito mais adequada. Então, você pode modificar ou resolver um problema típico da indústria industrial, que é o empacotamento, modificando a forma sólida desses medicamentos. Mas o problema principal dos medicamentos hoje em dia não é o empacotamento, não é a plasticidade. Um dos principais problemas é a solubilidade. Sim? Só recordando, a taxa de dissolução pode ser afetada por tamanho de partículas e os fenômenos de difusão. Porém,
a solubilidade termodinâmica do composto é uma propriedade fixa, própria da forma sólida com a qual você está trabalhando. E ela não pode ser modificada. Isso significa que você não pode transformar pedras em medicamento. Sim? E adivinha que 90% dos novos medicamentos que saem no mercado hoje em dia têm baixa solubilidade e problemas de permeabilidade. Sim? O que se fala hoje em dia, no que se chama química medicinal, é que é mais fácil dissolver a Vênus do Milo que dissolver esses medicamentos aí produzidos hoje em dia. Então, como resolver isso daí? Bom, modificando uma forma mais adequada para resolver isso é modificar as propriedades físico-químicas dos insumos farmacêuticos, variando a forma sólida desses insumos. Sim? Se você tem aqui o insumo farmacêutico e você pode ter diferentes formas desse insumo farmacêutico, empacotamentos diferentes no caso dos polimorfos. Você pode ter solvados, quando esses polimorfos cristalizam com um solvente dentro da estrutura, ou você pode ter sais, se esses insumos farmacêuticos têm grupos ionizantes, ou você pode ter cocristais, quando você coloca na mesma rede cristalina o insumo farmacêutico e a um outro conformador. Tudo isso leva a que você possa variar a biodisponibilidade desse medicamento, variando essa forma sólida, controlando as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas do medicamento através da modificação de estado sólido desses compostos, certo? Esses estudos para a variação e desenho racional da forma sólida começaram em 1989 com esse senhor chamado Gotthard Desirachio, que desenhou o que é chamado hoje em dia engenharia de cristais. Basicamente, nesse artigo da Nature, ele define a engenharia de cristais como a compreensão das interações intermoleculares no contexto do empacotamento cristalino e seu uso para o desenvolvimento de novas formas sólidas com propriedades físicas ou químicas desejadas. Sim? Quem começou e deu o passo inicial disso daí é essa mulher chamada Margarete, que já na década de 90 dava as primeiras indicações, as primeiras regras que mostravam que as interações intermoleculares eram previsíveis, dando as 3 primeiras regras que são utilizadas hoje em tudo o que é química medicinal ou desenvolvimento de insumo farmacêutico ou cálculos de docking. Sim? A ideia que ela colocou foi que, bom, por exemplo, coisas simples que hoje todo mundo aceita, mas naquele momento ninguém tinha estabelecido, e é que, por exemplo, se você tem um composto orgânico, os melhores doadores e os melhores aceitores de prótons serão os primeiros em realizar ligações de hidrogênio, que ligações de hidrogênio intermolecular formando anéis sem membro são preferidas, e os segundos melhores doadores e aceptores de ligação de hidrogênio formam interações intermoleculares adicionais. Isso formaram a base do desenho racional de formas sólidas de compostos orgânicos. Sim? Aí, um pouco depois, esse senhor, novamente, Gotthard Desirachio, reconheceu, mostrou que existem alguns sintomas supramoleculares que se repetem, ou seja, unidades estruturais formadas por interações intermoleculares específicas que são recorrentes motivos estruturais básicos da rede cristalina. Então, por exemplo, se temos esses 2 compostos aqui, esse composto é o mesmo composto aí, podemos dividir ele em diferentes grupos funcionais, e o que vemos, por exemplo, é que o grupo hidroxilo vai ter uma probabilidade maior de interagir com o grupo urido do que com o tiazol. Sim? 42% das vezes vai interagir com o urido, 11% com o outro. Da mesma forma, o urido vai preferir reagir com um carbamato
em vez de reagir com ele mesmo. Não? Então, esse sistema de interação intermolecular e a probabilidade de aparição são as bases do que é chamado hoje em dia a engenharia de cristais. Posteriormente, em 2004, esse senhor aqui, chamado Mike Sawarodko, que esteve no Brasil ano passado, desenvolveu a ideia de heterocintos. Ou seja, a ideia de que alguns desses cintos recorrentes de interações intermoleculares se formam entre moléculas da mesma forma, que são chamados hemosíntos, e moléculas diferentes, heterocintos. E que esse tipo de coisa só pode ser utilizada para a montagem dirigida de cocristais farmacêuticos. O que estou falando? Por exemplo, vamos supor que teu medicamento, o teu composto tem um ácido. O ácido vai ter uma tendência a interagir com ele mesmo, formando esse tipo de interações. Sim? Da mesma forma, se eu tenho um grupo amida, a amida vai ter esse tipo de interações que são chamados homodímeros, interações entre grupos amida com grupos amiga. Porém, se eu coloco grupos ácidos e grupos amidas, ele vai ter uma preferência a interagir entre si, formando heterocintos, antes de formar homocintos como os de ácido-ácido ou amida-amida. Eu posso utilizar esse tipo de ferramenta para o desenho racional de novas formas sólidas, né? Então, por exemplo, vamos a um caso específico. 25% dos insumos farmacêuticos e 33% dos medicamentos estão na forma, contém ácidos carboxílicos, sim? Carboxilato, fumarato, esse tipo de coisa. Agora, esses ácidos carboxílicos têm uma tendência muito grande a interagir com nitrogênios aromáticos, formando esse tipo de heterocinto. Então, se no meu composto eu tenho um ácido e um nitrogênio aromático, 98% das vezes eu vou encontrar um cinto, uma interação intermolecular da forma ácido carboxílico e nitrogênio aromático. E só 6% das vezes do ácido com ele mesmo. Ou seja, o ácido tem uma tendência muito grande, uma preferência muito grande por nitrogênios aromáticos. Ou seja, se eu tenho um ácido carboxílico e um nitrogênio aromático, eu consigo ter um cocristal, ou seja, colocar na mesma rede cristalina o meu insumo farmacêutico com um conformador, de tal maneira a ter uma forma sólida diferente. Sim? Agora, a principal ferramenta para esse desenvolvimento foi estabelecida por essa senhora chamada Olga Kenneth, sim? Que já lá em 1982, ela já falava das ideias de data mining e big data. Hoje em dia, você escuta em qualquer influencer falar sobre a importância de data mining e big data. Mas ela, lá em 1982, já falava dessas coisas quando o mundo nem sabia do que isso se tratava. E ela falava o seguinte: as estruturas individuais têm um valor limitado. Ou seja, se você vê uma característica estrutural inesperada em uma molécula ou em um composto, isso não é estatisticamente importante. Agora, se você vê a mesma característica em várias estruturas, essa observação passa a ter uma relevância importante e você pode racionalizar ela em forma de termos físico-químicos. Ou seja, a análise sistemática de um grande número de estruturas relacionadas é uma técnica de pesquisa poderosa, capaz de produzir resultados que não podem ser obtidos de outros métodos. Ela falava isso lá em 1972. Obviamente, para nós isso é claro aqui e agora, mas naquela época não era dessa forma, né? Ela foi a fundadora do que é chamada a Cambridge Structural Database, que contém todas as estruturas cristalinas dos compostos já medidos e publicados. Hoje em dia tem um pouco mais do que isso, deve estar na ordem de 1.400.000 estruturas, e ela contém todas as estruturas publicadas, todas as patentes, todas as teses, todos os repositórios universitários, todos os dados estruturais estão contidos nessa base. E essa base
tem todo um sistema informático que permite fazer mineração de dados estruturais assistida por machine learning para identificação de padrões baseados em dados experimentais, fazendo análise estatística de interações intermoleculares. Ou seja, você pode analisar a probabilidade de que um dado insumo farmacêutico interaja com outros conformadores para formar sintomas específicos. Ou seja, você pode ver a probabilidade relativa dos sintomas homo ou hetero, ou seja, se ele vai interagir preferencialmente com ele mesmo ou com outros compostos. Sim? Isso vai permitir a formação de cristais farmacêuticos. Ele permite também o estudo de evaluar a complementaridade, ou calcular hidratos ou sulfatos, ou gerar todas as conformações moleculares. Isso é muito importante, por exemplo, para quando você quer fazer docking, porque você pega o teu composto farmacêutico, calcula todas as possíveis conformações e utiliza isso como input para o cálculo de docking em química medicinal. E, obviamente, esses análises estão sempre relacionados com a PDB também, então você pode levar todo esse sistema para trabalhar em química medicinal. A ideia por trás de tudo isso é que, dado um insumo farmacêutico, você pode ter um número relativamente grande de diferentes formas sólidas. Então, por exemplo, esse é um trabalho publicado por Child em 2007, onde ele mostra que a partir de ácidos carboxílicos, de 23 ácidos carboxílicos e o piroxicam, ele consegue obter 50 cocristais que ele analisa por Raman. Então, isso me dá uma diversidade enorme de amostras, né? Você pode ter uma amostra cristalina ou amorfa. Nós trabalhamos principalmente com amostra cristalina. Ela pode ser monocomponente, você pode ter seus hidratos, seus sulfatos, ou ela pode ser multicomponente. E nesse caso, você pode ter, por exemplo, sais, quando os dois grupos são ionizantes, ou você pode ter formas hidratadas ou solvatadas, isos polimorfos, você pode ter cocristais, sim? Ou cocristais anidros, ou não anidros, ou solvatos, ou isopolimorfos, ou cocristais hidratados, solvatados, ou pode ter cocristais iônicos e por aí vai. Ou seja, você tem uma diversidade muito grande de formas sólidas que podem te dar muita dor de cabeça, mas também pode ser uma oportunidade muito grande para a obtenção de medicamentos com propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas aprimoradas. Qual a ideia por trás de todo esse processo? Bom, a ideia é que o pipeline standard da pesquisa farmacêutica é que você começa com dezenas de milhares de possíveis alvos, de possíveis targets, faz o screening deles nas tuas proteínas, e para chegar depois a análise pré-clínico com um número grande, da ordem de centos de compostos, e à medida que você passa nas diferentes fases clínicas, você acaba finalmente com um composto que, uma vez que passa por a revisão da FDA, você acaba como um produto. Todo esse processo é um processo que leva mais de 15 anos e tem um caso de 2 bilhões de dólares. O que estamos propondo aqui? Bom, um sistema inverso, onde você começa com um insumo farmacêutico com problemas, cria um número muito grande de formas sólidas diferentes, gera um conjunto muito grande de possíveis candidatos, de tal maneira de escolher entre eles aquele que tem as propriedades físico-químicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas adequadas, e termina com medicamentos mais adequados, mais seguros e, principalmente, mais baratos, né?
Isso é uma rota de baixo custo, baixo risco, mas alta recompensa para novos e melhores medicamentos. Sim? Então, qual é a mensagem para levar para casa? Primeiro, nós não temos nem tempo, nem dinheiro para projetar medicamento de zero. Nós precisamos dos nossos medicamentos no SUS amanhã, não daqui a 15 anos. E também não temos 2 bilhões de dólares para gastar no desenvolvimento de novos medicamentos. Por outro lado, usar o desenvolvimento de novas formas sólidas multicomponentes de medicamentos conhecidos, com propriedades farmacêuticas aprimoradas, é nossa melhor estratégia de marketing aqui, principalmente em países latino-americanos, aqui no Brasil, por exemplo. Ou seja, o investimento em inversões incrementais é nossa melhor opção, principalmente se você quer trabalhar com pequenas empresas de medicamentos, startups de medicamentos genéricos. Então, a ideia é que, dado um medicamento, dado um insumo farmacêutico, você tem um universo muito grande de diferentes formas sólidas. Nós trabalhamos... o problema é que, normalmente, a indústria farmacêutica trabalha com sais. O problema é que sais tem somente uma meia dúzia de sais conformadores principais. E tanto que os cocristais têm um leque muito maior de diversidade. Sim? Então, embora isso me dá com que os cocristais tenham um espaço muito maior de drogas, principalmente quando você tem drogas neutras que não podem ser ionizadas. Então, coloca os cocristais como um universo muito mais acessível, muito mais importante para o desenvolvimento de novas formas sólidas. Sim? Então, em nosso laboratório, nós trabalhamos muito com o que é chamado cocristal farmacêutico. Esse cocristal farmacêutico está formado por um conformador, por um insumo farmacêutico, sim, o ingrediente farmacêutico, e um conformador farmaceuticamente aceitável. Sim? Esse conformador pode ser algum composto normalmente utilizado em medicamentos, sim? Da lista dos GRAS, do Generally Regarded as Safe, ou pode ser outro medicamento ou coisa por estilo. Né? O primeiro cocristal é esse daqui, de metilimina e metiladenina, sim? Que tem um síntoma de quase Watson e Crick, né? Como o DNA, publicado em 1963 em Acta Cristográfica. Porém, o nome cocristal foi utilizado somente em 1967 por Smith e Snyder, quando em uma revista da International Journal of Radiation Biology, ele falava sobre a formação e as propriedades dos radicais livres em um complexo cocristalino entre um imina e 9-metiladenina. Ou seja, chamava especificamente isso como cocristal. Tudo isso teve um impulso muito grande, embora isso já estava na academia fazia muito tempo, somente em 2015 e posteriormente reforçado em 2018 por essa regulação da classificação farmacêutica de cocristais da indústria farmacêutica da FDA, certo? Onde ele coloca os polimorfos como sendo diferentes formas cristalinas do mesmo IFA. Isso pode incluir solvatação e produtos, sais como qualquer composto que resulta da substituição parcial ou total do hidrogênio ácido, do ácido por um metal ou um radical, e cocristais como equivalentes, né? Desculpa, a polimorfos e sais. Ou seja, ele dá a segurança adequada para a produção desses medicamentos. Isso diminuindo, assim, altamente o risco regulatório. Essa base regulatória permitiu o desenvolvimento de novos cocristais farmacêuticos a partir da indústria farmacêutica a nível mundial. Embora os cocristais já estivessem no mercado fazia tempo. Então, por exemplo,
o betaclor é um cocristal molecular que tem uma estabilidade térmica incrementada. Sim? O de pacote, por exemplo, é um cocristal iônico, foi comercializado em 1983. Claro que não se chamavam nesse momento como cocristais, né? Por exemplo, o cafeína com citrato, o citrato de cafeína é também um cocristal molecular, sim? Porém, os principais medicamentos desenvolvidos especificamente como cocristais começaram a aparecer a partir de 2015. O primeiro deles foi esse composto aqui, chamado Entresto. Esse Entresto foi um medicamento desenvolvido por a Novartis como um cristal multidroga para reduzir o risco de insuficiência cardíaca. Ou seja, é uma combinação de dose fixa de valsartan e sacubitril. É um complexo que tem formas iônicas, veja a quantidade de moléculas de átomos que você tem na unidade assimétrica, e contém também cátions de sódio e moléculas de água. Sim? Esse medicamento é um bom exemplo, porque a combinação desses dois dentro da mesma rede cristalina, no cocristal, melhora a farmacocinética dos princípios ativos, dando como resultado um medicamento que é bem melhor que a soma dos dois medicamentos por separado. Esse medicamento, embora o valsartan e o sacubitril esteja no mercado vendendo por separado, hoje em dia os médicos preferem receitar o Entresto, apesar de ele ser um pouco mais caro, por a melhoria, porque você toma menos fármaco, tem menos problemas de interação medicamentosa, tem menos efeitos colaterais, mas tem melhores resultados. Hoje em dia, esse medicamento tem receitas estimadas em 4 a 5 bilhões por ano, sim? A partir de 2 medicamentos cujas patentes já haviam caducado. Então, você pega 2 medicamentos com patentes caducadas e faz um novo medicamento que dá com patente e que dá receitas da ordem de 4 a 5 bilhões. Não está nada mal, né? Outro caso importante é o Sigleti. O Sigleti foi colocado pelas TEVs em 2021 e é um cocristal de Celecoxib, que é um anti-inflamatório, e Tramadol, que é um analgésico. Sim? Esse analgésico é um inovador porque ele foi desenvolvido com uma abordagem para um tratamento multinodal. Ou seja, você trata o mesmo problema a partir de 2 caminhos diferentes. No mesmo cocristal e no mesmo insumo. Sim? O tramadol é um derivado da morfina, como sacloridato, e a ideia é que esse cocristal tem um perfil farmacocinético melhor que a mistura. Sim? Então, o que eles fizeram? Fizeram um estudo de as pílulas por separado, comparado com a mistura física e com o cocristal, mostrando de que o cocristal tinha um perfil farmacocinético muito melhor que os casos da mistura física. Para que você tenha uma ideia, o tamanho do mercado Tramadol em 2024 foi de 2,2 bilhões de dólares. Para que vocês vejam o tamanho do que nós estamos falando aqui. Então, hoje em dia, a tecnologia de cocristais farmacêuticos é utilizado na indústria farmacêutica em diferentes pontos e para coisas bem diferentes, desde a produtividade na fábrica, solubilidade, para aumentar a dissolução, para melhorar a biodisponibilidade, ou para corrigir problemas de estabilidade ou melhorar as propriedades mecânicas, por exemplo, certo? Nós estamos trabalhando nessa área
junto com o grupo de nanociências para medicina da Universidade de Bolonha, a nossa aluna Cecília, Poliana, ela está fazendo uma dupla titulação entre a Universidade de São Paulo e o grupo da Universidade de Bolonha, né? E trabalhando principalmente na aplicação de engenharia de cristais a antihipertensivos, para melhorar suas propriedades físico-químicas. Sim? Então, a ideia, nesse caso, foi começar utilizando como as ideias de machine learning aplicadas à mineração de dados para a obtenção de padrões de interações intermoleculares, nesse caso da hidralazina, para tentar encontrar possíveis conformadores que permitissem trabalhar e desenvolver novas formas sólidas. Esse trabalho foi feito por Paulo e permitiu reconhecer ou encontrar alta probabilidade de obter sólidos farmacêuticos com furosemida e clortalidona, o qual foi realmente muito importante porque esses três, hidronacina, furosemida e clortalidona, são normalmente co-administradas. Por quê? Porque quando você tem hipertensão, a monoterapia, ou seja, utilizar só um medicamento, não é suficiente em 2/3 dos casos. Então, nesse caso, você tem que co-administrar esses medicamentos, como se chama, combinar isso com outros medicamentos. E as combinações de hidralazina, furosemida e clortalidona são bem interessantes, né? Inclusive, por exemplo, na Alemanha tem um medicamento chamado Trinormin, que envolve hidralazina, atenolol e clortalidona, né, comercialmente, mas é uma mistura física, né, dos dois. Então, a ideia aqui foi fazer uma síntese supramolecular, ou seja, produzir um coquetel farmacêutico de hidralazina com furosemida ou com clortalidona. A ideia é ter nova forma sólida com propriedades melhoradas. No caso da furosemida, inclusive, já tinha relatos da literatura desde 1985 que indicavam que a coadministração de hidralazina com furosemida, que é um diurético, enquanto que hidralazina é um vasodilatador, é uma boa combinação para terapias para combater a hipertensão e os problemas cardíacos, né? Então, nesse caso, se conseguiu produzir o que é chamado um cocristal iônico, ou seja, um cocristal que tem o par iônico, e além do par iônico, tem outro insumo. Então, nesse caso, nós temos a hidralazina protonada, que não perdeu o hidrogênio aqui, né? E a furosemida, a furosemida protonada e a hidralazina, e depois uma furosemida neutra. Sim? Então, tem um par iônico mais uma molécula extra. Conseguimos reproduzir isso por mecanoquímica, de tal maneira de que temos conseguido fazer o scaling up desse processo de produção, com uma alta pureza, como mostra aqui a curva de DCC e TCA, aqui, mostrando que ele tem um composto único e que ele é estável até 195 graus, ou seja, dá uma estabilidade térmica muito interessante para esse medicamento. Os estudos de estabilidade acelerada mostram de que esse composto é estável até 5 meses depois da sua produção, ou seja, é um medicamento que pode levar a uma formulação exitosa. Sim? No caso da clortalidona e hidralazina, se conseguiu o que é chamado um cocristal solvatado, ou seja, um cocristal que tem uma molécula de clortalidona, uma molécula de hidralazina, mais moléculas de solvente. Essa molécula de solvente pode ser água, mas também pode ser metanol, etanol e outros diferentes solventes que temos conseguido produzir isso daí. Não, também foi
produzido por mecanoquímica, o qual permite fazer um scaling up dessa linha de produção, e tem um perfil bem interessante. Aqui vemos que tem o DCC, tem um pico, tem um em 111,6, onde é a liberação do solvente atrapado dentro da rede cristalina, depois da composição do sistema. Né? A medida de solubilidade foi muito importante, porque mostrou que esse composto, o composto entre fluorescimida e hidralazina, tinha levava um incremento de 8 vezes na solubilidade da fluorescimida. Porém, o cloridato, o composto cocristal entre clortalidona e hidralazina levava um aumento de cerca de 400% na solubilidade da clortalidona. Ou seja, a gente conseguiu um sistema que é muito mais estável e muito mais solúvel, com uma mistura de dois medicamentos que potencialmente pode levar a uma formulação muito melhor que a que nós temos atualmente no SUS, né? ou nas farmácias. Né? Por que essa diferença de solubilidade? Bom, porque no primeiro caso, da fluorescimida com hidralazina, nós temos um cocristal iônico. Então, você tem aqui o cátion hidralazina, e tem o ânion fluorescimida aqui. Mas também eu tenho a fluorescimida neutra aqui. Né? E isso leva a interações aniônicas, interações iônicas, que são muito fortes e que levam a um sistema muito estável. Por outro lado, o cristal de clortalidona com hidralazina tem espaço vazio, 10% da rede está vazia. Isso forma canais nos quais podem ser ocupados por diferentes tipos de solvente, aumentando drasticamente, então, melhorando drasticamente a solubilidade, permitindo, então, compostos bem mais solúveis. Certo? Isto levou à produção de 2 patentes depositadas no INPI e que estão sendo julgadas agora no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Por último, queríamos falar sobre vocês sobre um outro trabalho que nós fizemos na área de antituberculose. Né? A tuberculose rivaliza hoje em dia com o HIV como as principais causas de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso por quê? Porque a tuberculose é uma enfermidade oportunista que acaba causando mortes em pacientes imunodeficientes de HIV. Sim? Então, a Organização Mundial da Saúde estima que 9,6 milhões de pessoas vão contraem tuberculose todos os anos. Não porque seja a tuberculose seja um problema, sino que está associado à imunodeficiência dentro do HIV. E a ideia é resolver esse problema. Qual é o tratamento com a tuberculose? Bom, isso é feito principalmente com 4 compostos de primeira linha, a isoniazida, a piracidamida, a rifampicina e etambutol, e o tratamento é uma combinação de dose fixa desses 4 medicamentos, sim? em um só comprimido. É um tratamento que leva entre 6 e 8 meses para que a terapia tenha sucesso. Qual é o problema nessa dose fixa combinada, nesse medicamento aqui? Principalmente o etambutol. Por quê? Porque o etambutol é altamente hidroscópico. Se vejam aqui, o etambutol, 5 minutos depois, ele vira literalmente uma poça d'água. Literalmente. Ou seja, tem uma alta... o cloridato de etambutol tem uma alta hidrocopicidade. Isso faz com que leve a reações cruzadas de degradação da isoniazida, ou seja, a água que o etambutol pega leva a uma degradação de isoniazida, tem perda de eficácia no sistema de dose fixa, combinada, e então isso foi a causa para a qual nós tentamos tratar de estudar esse problema. Para resolver esse problema,
utilizamos vários ácidos carboxílicos, vários carboxilatos, entre eles o oxalato, o malato, o tricloroacetato e o terestalato. Produzimos compostos com cristais com esses quatro aí, e fizemos estudos de hidrocopicidade. O que vemos aqui são estudos de DSC da amostra em diferentes tempos. Então, por exemplo, esse é o estudo de DSC do dicloridrato de tambutol. O que você vê aqui é que quando você faz o DCC depois de 20 minutos desse composto, ele tem uma perda de 8%. Ou seja, em 20 minutos, ele absorve 8% do seu peso em água. Depois de 40 minutos, ele absorve 22%. Qual a importância disso aí? Bom, esse cloridrato é a forma vendida farmaceuticamente hoje, certo? Agora, se você vê os outros compostos produzidos por nós, por exemplo, o malato, ele produz, absorve 20% de água só depois de 12 horas. Já bem melhor do que o cloridrato, que é 40 minutos. O tricloroacetato, por outro lado, ele tem uma absorção de água de 15% só depois de 24 horas. No obstante, o melhor de todos foi o oxalato, que é esse daqui, sim? Onde você vê que depois de 48 horas, ele só perde 1%. Comparado com, por exemplo, a forma comercial do tambutol, que é o cloridrato. Ou seja, no caso da forma comercial, farmacêutica, hoje em dia, do tambutol, que depois de 8 horas vira uma poça de água, o caso do nosso composto, o oxalato, ele permanece seco mesmo depois de 48 horas. Sim? Esse nos permitiu resolver esse problema de hidrocopicidade do etambutol. O segundo estudo desse daqui foi com a isoniazida, sim? E o seu uso combinado em problemas de doenças fúngicas e câncer de pulmão. Por que esse estudo? Bom, a ideia que a gente encontrou foi estudos mostrando que quando você tem pacientes imunossuprimidos, no caso do HIV, o uso de esteroides e antibióticos de amplo espectro cria uma resistência muito grande. E essa combinação da resistência com o paciente imunossuprimido leva a uma co-infecção, sim? E que leva a inflamação e fibrose pulmonar, que gera, por sua vez, danos genéticos e câncer de pulmão. Ou seja, é muito comum você encontrar tuberculose, casos de tuberculose, que tem problemas de doenças fúngicas e, ao mesmo tempo, câncer de pulmão. Para tratar isso daí, a gente fez uma combinação entre a isoniazida com o 5-fluorocitocina. Essa 5-fluorocitocina é um antifúngico, sim? Tem uma alta solubilidade e ele é usado no tratamento de câncer por meio da terapia enzimática de profármaco direcionada ao gene. Então, você tem uma enzima que permite transformar esse 5-fluorocitocina em 5-fluoracila, que é um fármaco altamente conhecido para o tratamento do câncer. Né? Então, a ideia era produzir um cocristal entre isoniazida e fluorocitocina. Isso foi feito por dois dos meus alunos, Luan e Mateus, e levou à produção do cocristal droga de isoniazida e fluorocitocina com propriedades melhoradas. Vejam aqui que esses dois compostos interagem através de cintos intermoleculares da forma de cintos quase de Watson e Crick. Então, simulam as interações de Watson e Crick na formação do DNA.
Então, a ideia desses compostos que foram patenteados, e a patente foi licenciada, foi, como se chama, disponibilizada recentemente, foi aprovada recentemente. A ideia é utilizar esse medicamento para o tratamento concomitante de infecções fúngicas e bacteriológicas, perdão, ou de fungos e problemas enzimáticos, aumenta a estabilidade física desses insumos e permite o tratamento de infecções bacteriológicas e câncer, em paciente com câncer, né? Esse composto, como falei para você, forma interações intermoleculares do tipo de Watson e Crick e cria cadeias que mantêm a estabilidade do sistema. Ele é estável, como você pode ver, isso é o estudo de fração de raio-x de pó dele depois de 12 meses, e então ele se mantém estável mesmo depois de 12 meses em condições de estabilidade acelerada, e mostrou um perfil de solubilidade muito interessante, bem similar ao de 5-FC e da isoniazida, né? Ou seja, isso mostrou que esse novo composto tem um perfil de solubilidade similar aos outros dois compostos. Nesse caso também nós fizemos estudos de átomos não esféricos. A ideia é tratar de ver a deformação da densidade de carga e como essa deformação da densidade eletrônica leva à formação a nível eletrônico dessas interações intermoleculares. Isso é chamado cristalografia quântica. Então, você pode ver aqui dados o potencial eletrostático desse composto mapeado sobre a densidade eletrônica. É importante ver que o potencial eletrostático está diretamente relacionado com a atividade farmacológica dos compostos, né? Então, vemos aqui as regiões com potencial eletrostático melhorado devido a essas interações. Foi feito cálculos em modelos de cristal e molécula por separado, mas tudo isso vai ficar para outro dia, né? O que é chamada cristalografia quântica. Só para mostrar que você pode fazer esses estudos mesmo a nível eletrônico. Beleza? Então, para finalizar, agradecer às pessoas e às instituições que têm colaborado nessas pesquisas, às pessoas que trabalham no laboratório, né, como sempre, aos alunos e os técnicos, e principalmente a vocês por seu tempo e dedicação. Muito bem, muito obrigado, professor Javier. Lindíssimo trabalho. Obrigada, muito bom. Oportunidade aqui de a gente conhecer um pouquinho sobre essa área. Acredito que muitos vão estar, os que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, se se interessar em de repente estabelecer parcerias. E aí, antes de a gente passar para outras etapas, eu gostaria de saber se alguém teria alguma dúvida para perguntar ao professor Javier. Pode por aqui ou colocar no chat que a gente lê a dúvida. Eu gostaria de falar com o professor Javier sobre a questão a exigência computacional para rodar essas análises de docking molecular. Você poderia falar um pouco, é um assunto que a gente tem bastante interesse, né, no laboratório, assim, que a gente precisaria adquirir, né? Bom, tudo isso está dentro de um sistema computacional muito interessante que correlaciona os dados estruturais, sim, que são as bases dos prováveis insumos farmacêuticos, sim, que são onde você tem a estrutura cristalina disso. Vale ressaltar que são dados medidos e publicados, né?
E isso correlaciona com a PDB. Sim, de tal maneira que você pode pegar um insumo farmacêutico, vamos supor a isoniazida, ou o etambutol, e fazer todos os, como se chama, todos os conformers rotacionais, sim? E depois utilizar isso dentro do mesmo sistema para fazer o docking de cada um desses. Ou você pode utilizar isso para tratar de encontrar formas ou cocristais, por exemplo. Então, tem uma variedade de um leque enorme de coisas. E todos os sistemas foram desenvolvidos por o centro da Cambridge, a Cambridge Data Center, na Inglaterra, para a indústria farmacêutica. Cabe ressaltar que isso daqui foram feitos faz uma quantidade grande de anos, eles foram exclusivos, foram desenvolvidos para a indústria farmacêutica pagou para esse desenvolvimento, ficaram, como se chama, para uso exclusivo dessas indústrias durante um tempo, né? E, ao cabo do tempo, agora ficou disponível para todos. Nós, aqui no Brasil, você está com... temos, graças a CAPES, a possibilidade de ter acesso a todo esse sistema, sim? Solamente acceder a .lib, e isso está acessível através de, simplesmente você tem que fazer um registro aí na .lib e baixar essas bases de dados. Todo um sistema com uma, como se chama, com um background em um ambiente Python, não? Então você pode fazer os scripts em Python de forma totalmente automática, combinando diferentes scripts, diferentes estudos, de uma forma muito interessante. Nós estamos trabalhando isso com, digamos, a dois níveis. Temos um nível de computadora boa, mas normal de coisas, e temos também acesso a um cluster, sim? Mas, assim, não é nada totalmente proibitivo, não é uma coisa que você vai precisar de ir para a NASA ou ter acesso a alguma coisa tão... Não, você pode fazer... Bom, o computador vai te levar 2 dias no PC? Bom, tudo bem, você deixa uma sexta-feira à noite, quando você volta na segunda, já está pronto. Entendeu? Então, dá para ter acesso daí. Se você fosse pagar, seria caro, mas, por sorte, a gente tem acesso graças a CAPES, né? Então, é todo um ambiente muito grande que combina, já estou te falando, química estrutural, farmácia, toda a parte de proteínas, docking, química medicinal, inclusive resolução de estrutura por infração. Tipo, você tem um leque muito grande disso daí. A Cambridge é uma instituição acadêmica sem fins de lucro, então esses sistemas para a indústria saem bastante caros, mas nós, por sorte, temos acesso de uma forma um pouco mais adequada para esses sistemas aí. Tá, joia, obrigada. Esclarecedor. Pronto. Professor Javier, é uma dúvida que eu tenho, assim, ó. O senhor já falou várias dessas coisas ao longo da palestra, mas só para tentar ficar mais claro para todos. Na hora de se pensar, assim, num cocristal, assim, eu preciso melhorar uma propriedade de um medicamento específico. Quais critérios principais a gente leva em consideração na hora de se escolher a outra substância ou a forma como o cocristal vai ser produzido? Bom, essa é a ideia. Você tem um problema, sim? Esse problema, como te mostrei, pode ser um problema de hidrofobicidade. Para que você tenha uma ideia, a gente não está falando de compostos que vão ser utilizados potencialmente daqui a 500 anos. Não, estou falando de problemas claros de hoje em dia da indústria farmacêutica, das coisas que você compra na farmácia, entendeu? A vezes a ignorância é uma bênção, porque você não sabe
quantidade de problemas que tem esses medicamentos que você compra, entendeu? Lembra aquela história da vovozinha que falava, não, você não me compra esse medicamento, me compra aquele outro porque funciona melhor. Não, mas é a mesma coisa, genérico, tem suas séries de problemas, muitos deles relacionados com essa forma sólida. A farmacovigilância aumentou muito aqui no Brasil, a Anvisa tem feito um trabalho excelente, né? Mas tudo isso é recente. Começou com as primeiras discussões que nós organizamos lá em Fortaleza e na UES São Pedro, lá em 2007 e 2009. Entendeu? Então, muito recente. Então, a ideia é você ter um problema e, por um lado, você pode procurar desenhar ou melhorar um problema farmacêutico, resolver um problema industrial, como pode ser, como se chama, a plasticidade quando você vai fazer o comprimido, no caso do paracetamol, ou você pode querer fazer um sumo combinado. Né? Hoje em dia, as indústrias farmacêuticas o que estão fazendo isso é utilizando, como se chama, terapias combinatórias. Então, criando novos compostos melhores com insumos farmacêuticos cujas patentes já perderam validade. Mas com isso você utiliza. Né? Então, a ideia de tudo isso é tratar de manipular as interações intermoleculares, porque tudo isso tem a ver com interações intermoleculares. Né? E a ideia de fazer racionalmente isso é utilizando a base de dados, sim? Onde você pega teu composto, divide eles em grupos funcionais, sim? E analisa quais são os grupos funcionais complementares que têm maior probabilidade de se ligar a eles. Uma vez que você identifica quais seriam os potenciais grupos funcionais, você começa a procurar aí na livraria possíveis conformadores. Tem duas livrarias principais, uma delas é os chamados GRAS, né? GARS, que são Generally Regarded as Safe, que é uma lista da FDA das coisas que você pode meter em um medicamento. Sim? Nutrientes, aminoácidos e coisas aí. Não vai colocar cianuro dentro do medicamento. Entendeu? Então, tem uma lista de coisas que você pode farmaceuticamente colocar. Então, essa lista está dentro da Cambridge, por exemplo, e te permite fazer uma análise. Então, por exemplo, temos um dos meus alunos, tem uma, como se chama, o doutorado, metade dele sendo pago por a Cambridge, né, para o desenvolvimento desses scripts em um momento em que nós temos problemas para conseguir bolsas, né, que a CAPES não está ajudando e o CNPq também não, conseguir bolsas de outros lados, né, são sempre coisas bem-vindas, né? Então, uma vez que você tem os potenciais aí, ou você utiliza essa lista dos GRAS, né, ou você utiliza medicamentos, né? O problema é que os medicamentos não é qualquer coisa que você pode misturar com qualquer coisa, né? Então, aí, no caso de cocristais farmacêuticos, é uma complicação extra de que você tem que ver que tipos de medicamentos podem ser co-administrados para não ter problema, né? Mas a indústria farmacêutica tem trabalhado muito nisso daí, e como você vê, os números que eles têm conseguido são absurdos, né? Porque eles conseguem pegar patentes que antes não serviam e transformar em um medicamento estrela, né? Hoje, o Entresto é o medicamento estrela da Novartis aí, e os próprios médicos receitam ele, por mais que ele é mais caro, porque ele é muito melhor que o outro, porque você acaba dando um medicamento que o cara vai ter que tomar menos insumo, sim? Então vai ter menos efeitos colaterais, menos problemas de interação medicamentosa, mas vai ter melhores resultados, entendeu? Se você reduziu custos, porque você tem menos problemas, você tem um produto que é muito melhor daquele que você já tinha no mercado. O problema é complicado, mas é uma tecnologia que pode ser muito útil.
E aí uma outra dúvida, né? Quando se planeja um cocristal de um medicamento que já está no mercado, assim, que já estava, né? Já passando por aquelas fases de estudos clínicos, que já avaliou segurança e tudo mais. Quando se faz um cocristal desse medicamento, essas etapas de avaliação do efeito tóxico do medicamento a longo prazo também tem que ser refeita, ou a gente considera, não, como já está no mercado há muito tempo, a gente já sabe que é seguro, né? Então é algo que a gente pode trabalhar. Isso, o ponto clave disso daí é que só você tem que refazer como chama, a fase 3 dos testes clínicos, entendeu? Então você poupa uma certa quantidade enorme aí, porque você tem todos os outros já foram feitos, né? Você mostra a biodisponibilidade, a comparação. Claro, você vai ter que fazer a formulação e essa parte que é os testes clínicos. Mas assim, o problema, a questão é que você consegue ter um medicamento no mercado aprovado com uma parcela bem pequena do preço, né? E a melhor questão é que você pode patentear. Eu tenho 7 patentes aprovadas de insumo farmacêutico de forma sólida. Entendeu? Então, é uma coisa que nós, na academia, podemos fazer. Entendeu? Depois de aí convencer a indústria farmacêutica de que isso é uma coisa boa e que eles precisam investir nisso daí, são outros 500 anos de história. Você sabe como é a indústria farmacêutica. Mas, assim, o bom é que nós podemos desenhar, nós podemos fazer, nós podemos ter nossa própria patente e você pode ter um medicamento potencial melhor no mercado brasileiro, apontado para o SUS, por exemplo. A principal ideia é essa. Você tem no SUS um medicamento que seja mais barato, porque a Dona Maria precisa do medicamento hoje, não daqui a 20 anos, entendeu? E a gente não tem tanto dinheiro como para desenvolver esses medicamentos. Entendeu? Então, esse tipo é um caminho bastante mais adequado, bastante mais real para a nossa realidade brasileira, né? Com os recursos que nós temos. Sim, sim. Mas, assim, a fase 3 do estudo precisa, né? Não é só um reposicionamento, né? Porque Não. Você precisa, né? Sim. Você precisa, sim. Mas você tem a proteção intelectual. Sim. Você tem uma patente, entendeu? Então, em vez de você ter que quebrar patentes de medicamentos e andar causando um monte de problema, você pode ter sua própria patente do medicamento. Sim, sim. Entendeu? E sim, vai ter que fazer o teste, a fase 3 do teste clínico. Mas você propôs outras, né? Sim. Já agiliza muita coisa. Agiliza muito e reduz muito os custos, né? Sim. Muito Mas bom, assim, você tem químicos, físicos, farmacêuticos, médicos, você tem uma... É uma área onde precisa um leque bem grande de habilidades, né? Não é uma coisa que você possa resolver ou com uma técnica só ou com uma área só, né? Nesse tipo de coisas, essa rede acaba sendo fundamental. Sim. Maravilha. Alguém mais teria alguma dúvida ou alguma colocação para fazer para o professor Javier? Bem, se não temos, acho que o professor Javier disponibilizou aí os contatos dele, o e-mail e o telefone, né? Então, quem tiver alguma dúvida ou então já pensar em alguma parceria, está aí disponível. E nós, em nome da coordenação geral, professor Javier, perdão, para falar. Não, que o laboratório está aberto para todos, aí renovo o convite para parcerias, né? Como você vê, tem lugares para todo mundo, pessoas que trabalham em farmácia, que fazem biodisponibilidade ou que trabalham com medicina, ou mesmo pessoas que gostam de mecânica quântica, de computação, tem para todo mundo aí.
é uma área onde precisa colaborações, é a parte principal do assunto. E agradeço a disponibilidade. Obrigada. Também gostaria de agradecer e parabenizar o excelente trabalho. Isso. E aí nós finalizamos por hoje nossos seminários, agradecemos em nome da coordenação geral, professor Javier, né? E aguardamos os próximos seminários, né? Nós espero que todos estejam empolgados e motivados para as possíveis parcerias que são desenvolvidas. Professor Javier, muitíssimo obrigado. E era isso. Agradecemos a todos e até a próxima vez. Até a próxima. Até a próxima. Vai lá.